Olá, eu sou a professora Cássia, do Colegiado de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão. E juntamente com estudantes do curso, queremos socializar algumas ideias e reflexões que podem favorecer o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Nós sabemos que as ciências da natureza envolvem conhecimentos oriundos da física, da química, da biologia, também da matemática, das geociências e da astronomia. E esses conteúdos possibilitam a compreensão de conceitos científicos e tecnológicos que os nossos estudantes estão em contato de maneira muito intensa e que constituem o seu mundo. Esse processo de compreensão do mundo não é simples, por isso nós, professores dos anos iniciais, temos o desafio de encontrar a melhor maneira de realizar a transposição didática para que os nossos alunos consigam entender, abstrair e refletir sobre os fenômenos e fatos que estão ao seu redor. Sabemos, então, que cada disciplina tem as suas especificidades, a sua natureza. E, em especial, a área de ciências da natureza reúne saberes que buscam desenvolver a compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como um indivíduo participativo e integrante do universo. Nesse processo, práticas pedagógicas precisam privilegiar o compromisso com a alfabetização científica e com o letramento científico, para que o nosso estudante possa compreender e interpretar o mundo natural, social, tecnológico, com vistas à transformação através do uso de teorias e processos científicos. Portanto, ensinar ciências não é apenas ensinar conteúdos, é ensinar a pensar sobre conteúdos, é ensinar a resolver problemas que estão colocados em nosso dia a dia, ou seja, é preciso promover situações que permitam a investigação por parte dos alunos. Para isso, nós professores precisamos repensar nossas práticas para avançar em um ensino que supere a transmissão do conhecimento para uma proposta reflexiva, investigativa e participativa. Então, dentro das unidades temáticas que compõem o ensino de ciências da natureza, nós temos a unidade Terra e Universo. E o objetivo dessa unidade temática é propiciar o ensino e a aprendizagem sobre as características da Terra e do universo. E um dos componentes fundamentais do ecossistema terrestre é o solo, pois além de ser o principal substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação, fornecendo água, ar, nutrientes, exerce também uma multiplicidade de funções como regulação da distribuição do escoamento, infiltração da água da chuva, irrigação, armazenamento e ciclagem de nutrientes para plantas e outros elementos, também ação filtrante e protetora da qualidade da água e do ar. E entender esses conceitos sobre o solo devem ser uma forma de aprender e saber olhar o ambiente, sentir, viver, interagir, baseados na participação, no pensamento crítico, reflexivo, no compromisso com a sustentabilidade, com a responsabilidade, com a conscientização coletiva que pode permitir a emancipação e a transformação social. Portanto, para ensinar esse conteúdo, nós precisamos pensar em recursos que aproximem os nossos estudantes e que permitam fazer analogias com algo comum aos mesmos. Então, precisamos instigar a curiosidade, a dúvida, a busca pelo saber. Precisamos considerar as experiências individuais por meio da reflexão e unificação de saberes que forme, então, um conhecimento coletivo e contextualizado. É nesse sentido que nós trazemos algumas reflexões, discussões de cunho teórico e prático
sobre a temática usos dos solos e a terra, características da terra e universo. Olá! Como sabemos, o solo é a parte mais aparente da Terra, sendo formada por várias camadas, que se diferenciam entre si de acordo com as suas diversas características. Ele é um corpo natural da superfície terrestre e contém materiais, minerais e orgânicos resultantes das interações dos fatores de formação, como o clima, os organismos vivos, o material de origem e o relevo, ao longo do tempo, que contém matéria viva e, em parte, é modificado pela ação humana, capaz de sustentar plantas, reter água, armazenar e transformar resíduos e suportar edificações. Ao longo de anos, o solo vem sofrendo alterações, como, por exemplo, com o acúmulo de minúsculas partículas compostas pelos desgastes de rochas que foram misturando com restos de animais e plantas. O solo também propicia o desenvolvimento dos vegetais, fornecendo água e nutrientes. As suas propriedades estão relacionadas e dependem das ações dos fatores antrópicos, do intemperismo e da sua formação. Esses fatores influenciam no processo de alteração ao longo do perfil, como no acúmulo e na perda de elementos decorrentes das modificações, ou seja, na desagregação das partículas das rochas e minerais que altera suas propriedades químicas, como umidade, sol, vento, organismos vivos, clima e até na presença da biodiversidade. Há um conjunto de fatores que agem na constituição do solo, que é designado de intérperes. Perante as ações de intérperes, sobre as rochas expostas, acontece a desagregação e desestruturação das mesmas. Um dos processos que desenvolve essas características são as constantes ações dos agentes ambientais, como a água, vento, os seres vivos e as variações climáticas. Essas ações são resultado, por exemplo, dos processos de erosão e intemperismo, que influenciam na morfologia terrestre e nas transformações do meio ambiente. No solo estão presentes diversos organismos que afetam suas propriedades, como, por exemplo, a porosidade, que é encarregada da circulação e manutenção da água e ar no solo. Segundo Rodrigues, o solo na produção agrícola destaca-se como ponto essencial para a subsistência da vida, agindo como mediador ambiental, filtro, acumulador, amortecedor e é dirigente da distribuição de água, armazenando através de infiltração ou escoamento pluvial, e também agindo na reciclagem e armazenamento dos nutrientes e matéria orgânica, servindo de base para a produção da biomassa, substrato para a produção alimentícia e utilizando nas atividades agropecuárias. Há diversos tipos de solos dispersos pelo Brasil. Entre eles destacam-se 3. Aqui está o solo argiloso, que em suas particularidades não podem mais se dividir. Como, por exemplo, quando o solo argiloso está úmido, você aperta com a mão, ele forma-se grumos, que não se desmancham com facilidade. Entre suas principais características está a alta retenção de água e a maior resistência aos processos erosivos. Já o solo arenoso é constituído por areia. Ele movimenta-se facilmente. Diferente do solo argiloso, se você pega na mão e solta, ele se desmancha. As suas principais características é a consistência granular, arenosa, a elevada porosidade e a permeabilidade, com pouca umidade, e esse solo tem um teor de matéria orgânica exageradamente baixa, porque ele não consegue
reter, né? Já um solo siltoso é o solo que está entre a areia e a argila. É fácil reconhecê-lo, pois sua textura é bem semelhante à de um talco. Entre suas principais características estão ou a baixa ou nenhuma plasticidade, coesão necessária apenas para formar. Quando seco, os torrões se desfazem facilmente pela pressão dos dedos. Acerca dos solos citados acima, utilizaremos como exemplo neste plano de aula os tipos de cultivares produzidos no Brasil, que se encaixam no grupo das angiospermas, que se divide em dois grandes pilares, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Gramíneas e leguminosas são plantas diferentes entre si, porém, ambas correspondem a famílias de espécies que formam o grupo das forrageiras, fonte de alimento de grande importância para o desenvolvimento e reprodução de animais ruminantes, como os bovinos, ovinos e caprinos. As leguminosas possuem a forma e estrutura de plantas cujas sementes contam com 2 cotilédones, as primeiras folhas que surgem na fase da germinação, por isso são chamadas de dicotiledôneas. Já as gramíneas, por sua vez, são monocotiledôneas. As sementes têm um cotilédone. Outra particularidade de cada espécie é que as folhas das leguminosas são compostas e as das gramíneas são lineares. Mas essas características têm importância apenas para a classificação botânica. A grande diferença entre os dois tipos de planta, no entanto, está no mecanismo utilizado para atingir a evolução a partir da quantidade que dispõe de carboidratos e proteínas. Enquanto as gramíneas fornecem energia muito mais na forma de carboidratos, as leguminosas, plantas que são representadas por vagens como feijão e soja, têm como grande benefício a maior oferta de proteínas. Como vimos, o ensino de ciência deve possibilitar aos alunos a apropriação de conhecimentos relacionados à ciência e à tecnologia, para que possam ler o mundo ao seu redor e atuar nele de uma maneira mais crítica, consciente e responsável. E para auxiliar na compreensão do ensino de ciências, utilizamos as contribuições de Cicerón, que esclarece que ao ensinar ciências é necessário oportunizar a construção de um entendimento sobre o mundo, sobre os fenômenos naturais e os impactos deles em nossas vidas, além de reconhecer os termos e os conceitos canônicos das ciências, mas também a capacidade de poder aplicá-los em situações atuais, promovendo a percepção de que o mundo está em constante modificação, sendo importante e necessária a permanente busca por construir entendimento acerca de novas formas de conceber os fenômenos naturais e os impactos que estes têm sobre a nossa vida. Assim, o ensino de ciências deve promover condições para que temas e situações envolvendo as ciências sejam investigadas e analisadas à luz dos conhecimentos científicos. Nessa perspectiva, o professor deve possibilitar que seu aluno atue de forma ativa na construção de entendimentos sobre os conhecimentos científicos. O professor também deve investigar seus alunos a participarem das discussões e, ao mesmo tempo em que travam contato em fenômenos naturais, pela busca de resolução de um problema, exercitam práticas e raciocínios de comparação, análise e avaliação bastante utilizadas nas práticas científicas, e assim permitindo que seus alunos desenvolvam a capacidade para realizar a análise e as avaliações, em vista que são essas situações e esses novos conhecimentos que impactam os processos de construção, de entendimento e de tomada de decisão, posicionamento que evidenciam as relações entre as ciências, a sociedade e as distintas áreas de conhecimento. No ensino de ciências,
A investigação em sala de aula, ela promove condições para que os estudantes envolvam problemas e busquem relações causais entre variáveis para explicar o fenômeno em observação por meio do uso de raciocínios do tipo hipotético-dedutivo. Para tanto, é preciso organizar situações de ensino e de aprendizagem que permitam, para além de memorização momentânea de conceitos, a compreensão desses conceitos em sua prática social. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que o estudante deve interagir, pesquisar, investigar, experimentar ou melhor, ser ativo no processo de aprendizagem. Assim, cabe ao professor instigar o pensamento com questionamentos, dúvidas e possibilidades de investigação e experimentação, com o propósito de que os estudantes possam compreender ao ponto de resolver problemas que envolvem os diferentes usos do solo. Pensando nisso, nessa oficina, vamos conversar sobre algumas atividades que possibilitam aos estudantes compreender os diferentes usos do solo e também a sua responsabilidade com a conservação do mesmo, a partir de experimentos e um jogo que será exemplificado pelas colegas a seguir. Uma outra sugestão é a atividade prática. Nesta proposta, os estudantes podem analisar os diferentes tipos de solo e relacionar as experiências vividas. Para a realização dessa atividade, em sala de aula, você, professor, vai precisar de amostras de solo argiloso, arenoso e misto, jornais ou papéis para colorir sua mesa, copo e colheres descartáveis. Coloque as amostras em cima de sua mesa e inicie com perguntas que promovam o diálogo, a reflexão e a análise por parte dos estudantes. Como, por exemplo, o que nós temos nesse recipiente? Quantos tipos de solo temos aqui? Quais são esses tipos? Vocês sabem me dizer de onde eles vieram? Você já percebeu que os solos têm texturas diferentes? Você já foi a algum lugar em que o solo é diferente do lugar em que você mora? Na praia, por exemplo. Será que todos os tipos de solo têm a mesma cor e a mesma textura? E a coloração, o tamanho de grãos nessa amostra? Após este momento de questionamentos e reflexão, divida a turma em grupos de 3 e 5 alunos. Entregue a cada equipe 2 copos descartáveis, um deles com uma porção de terra argilosa e outro com uma porção arenosa. Entregue um copo vazio e uma colher descartável e solicite que cada grupo misture uma porção dos 2 tipos de solo recebido no terceiro copo vazio. Peça que observem e identifiquem as diferenças e, se for possível, ofereça uma lupa para uma melhor visualização do material. Gramíneas e leguminosas. As plantas se desenvolvem de diferentes maneiras nos diferentes tipos de solo. Por exemplo, a soja, que tem a raiz pivotante, ela penetra com facilidade em qualquer tipo de solo. Já o milho, que é uma gramínea, a raiz dela se desenvolve melhor em solos mais arenosos e mistos, porque a sua raiz, que é a cabeleira, não tem um pivô central, diferente da soja, que penetra e fixa. Os benefícios que pode causar no solo a soja, por exemplo, que pode servir como um descompactador natural, porque sua raiz pivotante penetra com facilidade no solo, além de fornecer nutrientes como nitrogênio. Já o milho, ele capta esse nitrogênio para o seu desenvolvimento. E vale lembrar que a monocultura, que é sempre o que a pessoa usa o mesmo cultivo,
milho, soja, trigo. Vai afetar no desenvolvimento do solo, deixando ele pobre. Aqui a gente tem um exemplo que eu trouxe. Aqui é a terra mista com a raiz do soja, ó, para vocês verem. Aqui a gente tem um exemplo da terra arenosa com a raiz do milho, que é a raiz da cabeleira. Para fazer o experimento, nós propomos uma atividade com a turma para ser dividida em 3 grupos. Cada grupo irá ficar responsável por apresentar as características de determinado tipo de solo. Por exemplo, o argiloso, que é mais pegajoso, mais compacto. Já o misto, que é a mistura entre o argiloso e o arenoso, que ele penetra mais água. O aluno vai poder mostrar por fotos ou fazer desenhos. No Brasil, há diversos equipamentos para plantio. Em sua maioria, são maquinários destinados ao plantio de cereais e, consequentemente, não estão adequados para o plantio de forrageiras, especialmente as de semente de tamanho pequeno. As colheitas de gramíneas e leguminosas podem ser realizadas de várias formas, sendo elas de forma manual, que normalmente é utilizada em pequenas áreas, parcelas experimentais e culturas que produzem sementes grandes, ou cuja mecanização não foi possível de ser implementada, como é o caso de algumas leguminosas. Por varredura, que consiste em esperar que as sementes caiam no solo para posteriormente serem colhidas. Antes da colheita posteriormente dita, o campo é totalmente capinado com enxadas e posteriormente varrido. De forma mecanizada, que apesar de ser considerado um método moderno de colheita, o uso da colheitadeira não proporciona lotes de sementes com uma alta percentagem de ocorrências germinativas. Normalmente ocorrem muitas sementes imaturas na amostra. E o método por sucção, que consiste em deixar que as sementes amadureçam e caiam no solo, para depois serem recolhidas por equipamento de sucção. Esse método tem a vantagem de evitar a varredura, mas a superfície do solo precisa estar livre de plantas para que o equipamento funcione. Assim, tendo em vista a importância do solo para a sociedade, é necessário compreender que ele é um recurso natural que não se renova, e se for destruído não poderá ser recuperado novamente. Por isso é preciso desenvolver a conscientização ambiental acerca da importância do solo para o nosso planeta. O solo é encarregado pela produção dos alimentos, assim como de fibras e bioenergia, além de suas funções básicas, que são essenciais para os ecossistemas. Ele também fornece nutrientes para as nossas florestas e lavouras, filtra a água e ajuda a regular a temperatura e as emissões dos gases de efeito estufa. A falta da conscientização ambiental da população, em sua grande maioria, contribui para que ocorra a degradação do solo, queimadas, entre outros. Dessa maneira, a educação deve ser a aliança entre o aluno e a sociedade, desenvolvendo a conscientização pedagógica de ambos para a importância da preservação do solo para termos qualidade de vida. E enquanto espaço de ensino e aprendizagem, a escola deve promover acesso a conhecimentos científicos para que os estudantes compreendam sobre a natureza e a ação do homem nesse espaço, bem como suas responsabilidades. Dessa forma, a escola vai formar cidadãos conscientes de seus atos, ajudando na construção crítica e consciente da importância da educação ambiental, com atividades que proporcionem conhecimentos significativos para os alunos. Olá, eu sou a Silmara. Eu vou apresentar uma proposta lúdica para que os estudantes percebam a diferença entre as gramíneas e as leguminosas. A proposta é organizar grupos para que eles joguem o bingo. Para fazer esse bingo, você vai precisar de papel e imagens. Você deve imprimir imagens como essa. E o bingo também tem essa, a gente fez com imagens diferentes, uma cartela da outra. E a roleta do bingo eu fiz com papel e colei no papel de papelão, né? Folha sulfite no papelão e fiz a seta como de cartolina. Então ficou assim, onde
os adolescentes, né, as crianças, vão girar a roleta, onde parar vai jogar o bingo. É importante colocar na cartela algumas imagens diferentes do que estão na roleta, né? 2 ou 3 tipos de imagens diferentes que não estão na roleta. Tipos de solo, gramíneas, leguminosas. E durante o jogo seria legal o professor questionar, né, os estudantes. A compostagem é o processo de reciclagem do lixo orgânico, onde a matéria orgânica é transformada em adubo natural, que pode ser utilizado na agricultura, em plantas, jardins e hortas. Para substituir o uso de produtos químicos, além disso, diminui a utilização de fertilizantes sintéticos na agricultura. Esse processo é importante, pois contribui para a diminuição do aquecimento global, pois esse material é transformado em adubo, que deixa de ir para aterros sanitários e assim não gera o gás metano, que é um dos causadores do efeito estufa. É muito importante termos a conscientização de separar os resíduos. Hoje nas escolas, há vários projetos sobre esse processo de compostagem, onde as crianças podem separar o seu lixo e restos de comida, para transformar em adubos e serem reutilizados em jardins e hortas. A quantidade de resíduos é muito grande, e se cada um fazer e ser estimulado a fazer a sua parte, todos ganham em saúde e em melhor ambiente para se viver. É importante também lembrar que restos de carnes, ossos, vidros e bitucas de cigarro não podem ser colocados na mistura. Então, separe o seu lixo orgânico, coloque em um recipiente com terra e espere algumas semanas e seu fertilizante estará pronto. Se todos nós realizássemos a compostagem doméstica, mais da metade do lixo total do país seria reciclado. Então, professores podem estar propondo atividades com o objetivo de reforçar a reciclagem, podendo fazer em grupos. Por exemplo, um grupo leva um pouco de terra, outro grupo separa o seu lixo em casa. Aí eles podem estar colocando, adubando nessa terra, podem estar colocando em garrafas PETs, copos descartáveis, plantando as suas hortaliças, flores e temperos. Olá pessoal, meu nome é Gabriel de Oliveira Matos e eu vim falar um pouco sobre o planeta onde habitamos, o planeta Terra. Bom, o planeta Terra faz parte do Sistema Solar e é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Sua estrutura interna é dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Já a sua estrutura externa corresponde à hidrosfera, à litosfera, à biosfera e à atmosfera, que são o que favorece as condições para a existência de vida aqui. A Terra tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água, e a existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente com o oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico, faz da Terra um planeta com características únicas. E além de favorecer as condições para a existência de vida aqui, a Terra também possui recursos naturais, renováveis e não renováveis, que propiciam a manutenção dessa existência. E além disso, a Terra faz 2 movimentos. Um deles é a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e tem duração de 24 horas, e é o responsável pela existência do dia e da noite. Já o segundo movimento é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tem duração de 365 dias e algumas horas, e é o responsável pelas estações do ano, certo? Essas são algumas características do nosso planeta. Neste momento, as crianças vão realizar uma atividade chamada maquete tridimensional da Terra. Esta maquete deve materializar o conteúdo que já foi trabalhado. Ou seja, essa maquete vai ser utilizada para montá-la, para fazê-la um pacote de massinha de modelar ou a massinha caseira, que eu vou explicar passo a passo logo após. Então,
essa maquete vai servir para quê? Para as crianças poderem ter esse contato brincando de uma forma lúdica com todas as camadas da Terra. Cada massinha, representada por uma esfera de tamanhos e cores diferentes, representará uma parte da Terra, uma parte das camadas da Terra, núcleo, crosta e assim por diante. Então, a massinha caseira, caso for preciso fazer, vai ser usada os seguintes ingredientes: 2 xícaras de farinha, 1 xícara de sal grosso, 4 colheres de chá de birtatário de potássio, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 2 xícaras de água, a panela, colher de pau para mexer a massinha, corante alimentar ou pacotinhos de suco nas cores amarelo, laranja, vermelho, marrom, verde e azul. E um fio dental ou barbante para cortar depois o meio da nossa esfera, para poder ver todas as camadas que foram feitas lá dentro, montadas pelas cores das massinhas. Então, para fazer a massinha caseira, né, é preciso levar todos esses ingredientes para a panela, dissolvê-los e mexer, né, ligar o fogo com a ajuda de um adulto ou da professora, mexê-la até que ela desgrude, né, a massa vai se formar, vai engrossar e até que ela vá se desgrudando da lateral da panela, está pronto, está na hora de tirar do fogo, deixar descansar e depois separar as bolinhas. As bolinhas descansar de 1 a 2 minutos, até esfriar. As bolinhas serão bolinhas de ping-pong, tamanhos de bolinha de ping-pong. Uma verde e outra vermelha, 2 bolinhas do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Bolinhas médias, do tamanho, uma laranja e outra marrom, 2 bolinhas também. E 2 bolinhas grandes, uma amarela e outra azul. Então, são esses os materiais que vão ser utilizados para a formação da nossa maquete, que será exposto logo após no vídeo. Bem, agora vem a parte da realização da maquete. Foi dividido o tamanho das bolinhas, foi solicitado 2 bolas pequenas, uma na cor vermelha e uma na verde, 2 bolas de tamanho pequeno, 2 bolas de tamanho médio, uma laranja e uma marrom, e 2 bolas de tamanho grande, uma amarela e uma azul. Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar, né, fazendo essa divisão e a partir de então nós vamos começar pelo núcleo, que é a cor vermelha, certo? Já temos a primeira bola, que é o núcleo. Em seguida, nós vamos cobrir com o núcleo externo, que vai ser a cor laranja. Nós vamos achatar um pouco, por quê? Porque nós temos que cobrir, né, o núcleo. Olha lá, o núcleo externo envolvendo o núcleo interno. Olhem só. A gente amassa novamente, faz uma bolinha. Em seguida, nós vamos para a massinha de cor amarela, né? A gente vai achatar ela também. Nós vamos achatar. E vamos fazer a cobertura. Essa parte já é o manto da terra, certo? A gente achata. Tem que achatar bem porque as bolas vão ficando de um tamanho grande, uma espessura grande. Então, para que ela envolva, ó. Se vê que não dá, achata mais. Acho que deu. Novamente, mais uma bola. Agora, nós vamos para essa parte mais fina, nós vamos ter que achatar bastante essa massinha marrom, porque ela é a crosta.
Então, essa a gente vai ter que achatar bem, pois já tá bem grande. Então, vamos achatar bem ela, o máximo que der. Até mesmo porque a crosta é uma camada fina, né? E esse é o intuito dessa experiência, de que ela fique bem realista. Então, nós vamos cobrir agora. Olhem lá. Faltou um pouco, vamos ver se eu chego. Cheguei. Olha lá. Novamente, né? Temos aqui, então, o núcleo externo, o manto, e agora, nessa etapa que nós temos aqui, nós temos a crosta. Agora, nós vamos fazer os oceanos, que é o marrom que nós temos aqui. Também vai ter que ser bem achatado, porque olha o tamanho que já tá a nossa maquete. Achata bem a cor azul, que será os nossos oceanos, né? O nosso oceano. Acho que deu. Cobre. Se não chega, às vezes você vai juntando assim, que chega. Chegou. Ó. Enrola bem, faz o nosso globo terrestre, olha só, bem realista. A criança vai poder manuseá-lo, o que torna tudo mais interessante. E a verde pequenininha que a gente fez do tamanho da vermelha vai ser o quê? Nós vamos fazer uma representação dos nossos continentes, olha só. Nós vamos inserindo aqui em cima como se fossem os nossos continentes. Olha. Claro, é só uma representação, né? Mas quase concluído, quase pronto. Não, essa etapa não precisa ficar perfeita, porque é só para a criança entender que os nossos oceanos estão embaixo dos nossos continentes, certo? Olhem lá. Esse ficou o nosso globo terrestre, olhem só. E para que a criança consiga ter noção de como é o interior da Terra, nós vamos utilizar um fio dental. E com esse fio dental, nós vamos cortar ao meio, e aí a criança vai conseguir ter noção de como é o interior da Terra. Olhem lá. Que incrível. Certo?